A paz do Senhor para todos nesta manhã, louvado seja Deus. Sou o pastor Antônio Evangelista e você está no canal pregando o Evangelho da Salvação. Amém, irmãos? Nesta manhã, louvado seja Deus, eu tenho aqui a palavra de Deus aos nossos corações. Porque sabemos, louvado seja Deus, que estamos vivendo os últimos dias desta terra, irmãos. Sabemos que muitas coisas irão acontecer. Louvado seja Deus. Mediante quando o final está se aproximando, muitas coisas estão acontecendo. Então Deus, nesta manhã, louvado seja Deus, fala ao nosso coração. Deus me deu aqui a palavra que está no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, e no versículo de número 7, a qual Paulo ele se expressa para aquela igreja de Tessalônica acerca da vinda do anticristo, da manifestação dele. Louvado seja Deus. Porque sabemos, meus irmãos, que quanto mais se aproxima o arrebatamento da igreja, o sistema aqui na terra está se aparelhando e preparando o caminho para o anticristo. O inimigo das nossas almas usa homens poderosos aqui na terra para preparar verdadeiramente o caminho também do anticristo. Vemos, louvado seja Deus, que lá do outro lado do mundo, lá em Israel, os palestinos, Arábia, aqueles países ali, louvado seja Deus, estão entrando em paz, irmãos. Então vemos que a figueira, louvado seja Deus, aleluia, ela está brotando, alabadavasébia. Então a paz, irmãos, está reinando. Isso é uma coisa boa. Mas que isso é um cumprimento, louvado seja Deus, da palavra do Senhor. Isso é o cumprimento das Escrituras, mediante a vontade de Deus. Vamos ler aqui, louvado seja Deus, um texto que Paulo ele prega para a igreja de Tessalônica. Porque já o ministério da injustiça opera, somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, que o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. E esse cuja vinda e eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. E por isso Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Louvado seja Deus. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós Deus ter elegido desde o princípio para a salvação e em santificação do Espírito, fé da verdade. Então eu analiso aqui essa carta, a qual Paulo, louvado seja Deus, ele alerta a igreja de Tessalônica acerca do perigo do final dos tempos. Então vemos, meus irmãos, que Paulo ele prega lá nas cartas de Timóteo, no capítulo de número 3, que nos últimos dias teríamos dias trabalhosos e dias difíceis. E isso é uma pura verdade, porque nós vemos hoje, louvado seja Deus, um sistema na terra aparelhado e preparado para o levantamento do anticristo. O inimigo de nossas almas, louvado seja Deus, ele luta fortemente com a igreja do Senhor para querer implantar os seus planos malignos, infiltrando, louvado seja Deus, adébitos, pessoas infiltradas como os falsos profetas,
para levar, louvado seja Deus, a semente do mal, a semente maligna que foi brotada lá no Jardim do Éden. Então vemos, louvado seja Deus, que o inimigo ele luta contra a igreja do Senhor, para que a igreja ela não venha dar crédito à verdade do Espírito Santo, porque sabemos, irmãos, que nós devemos obedecer à verdade de Deus. Então Paulo aqui ele fala no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, versículo 7, porque o ministério da injustiça já opera, aunque agora resiste até que do meio seja tirado. Pela direção de Deus e pelas escrituras, se nós analisarmos bem, existe um detectador de engano que se chama o Espírito Santo de Deus. Vemos aqui, louvado seja Deus, que o Espírito Santo ele resiste ainda o pecado, irmão, para que o pecado ele não venha contaminar a muitos irmãos ainda, a muitos remanescentes que militam e que pelejam nessa terra. A luta e a batalha é travada constante, espiritualmente falando, que muitas igrejas estão recebendo o sono da negligência acerca, louvado seja Deus, da apostasia dos últimos tempos. Então tudo isso é o implantamento do sistema do anticristo que já está montando as suas bases na terra. Podemos ver e analisar, louvado seja Deus, que a tecnologia ela se associa para isso. A facilidade, louvado seja Deus, de resolvimento da humanidade aqui na terra, a facilidade é uma coisa boa, mas que no final, louvado seja Deus, nós vamos ver que tudo isso é um sistema que está se aparelhando aqui na terra. Então o Espírito Santo, Paulo ele fala aqui que ele ainda resiste somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado, porque o ministério da injustiça opera, somente a um que resiste até que do meio seja tirado, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus, ele nos dá visões, revelações, por intermédio da palavra, para que nós não venhamos ser enganados, louvado seja Deus, pelos enganos do mundo, pelos prazeres da carne, pelas falsas doutrinas que estão sendo infiltradas dentro de muitas igrejas. Então Paulo ele nos alerta, louvado seja Deus, acerca do engano. Paulo continua nesta carta e ele fala a essa cuja vinda, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais prodígios de mentira. Vemos que o anticristo, antes dele se levantar, o diabo já opera na terra, porque a Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Então o inimigo ele prepara um cenário, irmão, um cenário, louvado seja Deus, que vai se cumprir nos nossos dias. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz, louvado seja Deus, irmãos, que fala lá no livro de Daniel que nos últimos dias a ciência iria se multiplicar. Vemos aí a tecnologia avançadíssima, o inimigo prendendo muitas pessoas na internet, as pessoas perdendo seu tempo, louvado seja Deus, aleluia, por não dar crédito, não dar ouvido à voz do Espírito Santo. Então o inimigo ele luta, irmãos, para que o seu plano, o seu projeto, ele venha ter êxito. Então surgirá o anticristo. O anticristo é o filho do pecado, o filho da perdição. É aquele que vai se levantar e vai se opor contra tudo aquilo que é de Deus.
ao que se adora, ao que se pratica, ele vai se levantar. Vemos hoje que nos dias que vivemos, muitas leis já estão em andamento, louvado seja o nome do Senhor, para querer barrar a igreja, para querer barrar a operação do Espírito Santo. Então temos que tomar muito cuidado com a manifestação, louvado seja Deus, nesses últimos dias. As manifestações que nós vemos, temos que pedir o discernimento, o entendimento e a direção do Espírito Santo. Porque Satanás vai levantar o anticristo fazendo sinais, prodígios de mentira. E o povo vai se voltar para ele. Então vemos, louvado seja Deus, que Paulo naquela época, irmão, já alertava a igreja de Tessalônica. E aqui diz, louvado seja Deus, com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Quem é o amor da verdade? É Jesus Cristo de Nazaré. Não adianta só a pessoa aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente salvador da sua vida, irmão. A pessoa tem que viver uma vida de repreensão, uma vida de santificação. Esses últimos dias que nós vivemos na terra, louvado seja Deus, são dias terríveis, são dias trabalhosos, são dias difíceis. E que o inimigo luta contra a igreja do Senhor, para que a igreja do Senhor ela não venha avançar, para que a igreja do Senhor ela não venha ter o conhecimento da verdade. São poucos remanescentes na terra, são poucos que não vão se curvar para o engano. Esses vão ser perseguidos, vão ser odiados, vão ser massacrados. Alavacebe, canto, rabadai. Mas a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é no céu. O anticristo está preparando todo o seu cenário, porque ele sabe que do outro lado a profecia do arrebatamento está se cumprindo. Existem duas igrejas na terra, uma que vai subir no arrebatamento e outra que vai ficar para a grande tribulação. A igreja que sobe no arrebatamento são os remanescentes, são os purificados, são aqueles que rejeitaram o pecado, a prostituição, o adultério, o engano, não se curvaram ao sistema corrupto desse mundo. Mas que do outro lado, muitos que se associaram, que aceitaram o pecado, que se lambuzaram com o pecado, que se envolveram com o pecado, aceitaram Cristo, estão na igreja, mas que não abandonaram verdadeiramente os seus pecados e nem tiveram uma vida de renúncia na presença de Deus. Não quiseram receber a santificação do Espírito Santo, a regeneração, o novo nascimento. Esta igreja, ela fica para a grande tribulação. E vemos que quem vai reinar na grande tribulação é o anticristo. O anticristo ele vai fazer um acordo de paz de 3 anos e meio, são 7 anos na grande tribulação, como está escrito no livro de Daniel. 3 anos e meio ele vai fazer um acordo de paz. Depois dos 3 anos e meio ele vai só desferir todo o seu engano, toda a sua ira, porque a Bíblia aqui nos diz: por isso Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Sabe por quê? Porque não receberam o amor da verdade. Isso era o que Paulo, meus irmãos, estava alertando a igreja de Tessalônica. Isso é que Paulo está, aleluia, nos alertando nos últimos dias. E nós estamos aqui neste monte, buscando a face do Espírito Santo, buscando a presença do Altíssimo, porque é tempo, irmão, de se revestir, de buscar a presença do Senhor.
É tempo de nós se refugiarmos em Deus. Desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo esclarecerá a tua vida. Eu sou o pastor Antônio Evangelista e você está no canal pregando o Evangelho da Salvação. Você que não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva. Louvado seja Deus. O Espírito Santo, ele tem mensagem de Deus ao teu coração. Compartilha ao máximo, porque tem pessoas que estão precisando dessa mensagem. Deixe o seu like, o seu joinha, os seus comentários, para que o Evangelho ele venha ser propagado. Que Deus abençoe, meus irmãos. A paz de Cristo e até o próximo vídeo, se Jesus nos conceder. A paz do Senhor Jesus.